Olá, ouvintes da Rádio UERJ. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângelo Figueiredo e hoje você fica sabendo um pouco mais sobre como funcionam os cargos comissionados e as funções gratificadas. Sempre conosco, Leonardo Rocha, da Procuradoria da UERJ. Leonardo, muito obrigado pela parceria e bem-vindo a mais um episódio do Direito e Companhia. Obrigado, Ângelo. É sempre uma alegria falar com o público da Rádio UERJ. Leonardo, você sabe que a nossa intenção aqui é tirar dúvidas e desmistificar conceitos que parecem difíceis para quem não é especialista do direito. Que tal esclarecer para a gente a diferença, então, entre cargo comissionado e função gratificada? Importante essa sua pergunta, Ângelo. Como a gente sabe, uma universidade não se faz só de professores e alunos. Além dos docentes e dos estudantes, é preciso contar também com servidores técnico-administrativos e funcionários terceirizados. O público do Direito e Companhia já deve ter percebido que a gente toma muito cuidado aqui com os termos. Quando falamos em funcionários, englobamos todos os trabalhadores da universidade, concursados, comissionados, contratados, como é o caso dos chamados professores substitutos e terceirizados, isto é, aqueles que prestam serviço a partir de uma empresa contratada, como os motoristas, vigilantes, ascensoristas e as equipes de limpeza dos restaurantes universitários. Quando falamos de servidores, há uma divisão: servidores de carreira, os chamados estatutários, ou aqueles comissionados, que são profissionais extraquadro, chamados assim justamente porque não compõem o quadro fixo de servidores da universidade, contados como servidores apenas enquanto exercem o cargo comissionado. E aí que reside a diferença entre o cargo comissionado e a função gratificada. Vamos lá. Os cargos comissionados podem ser exercidos tanto por servidores efetivos quanto por externos. Trata-se de um cargo de livre nomeação. As funções gratificadas, ao contrário, só podem ser exercidas por servidores estatutários. Deixa eu ver se eu entendi. Cargos comissionados podem ser exercidos por servidores ou não, enquanto função gratificada apenas por servidores efetivos, certo? Essa é a única diferença entre um conceito e o outro? Certo, Ângelo, mas não se trata da única diferença. Na prática, há uma importante diferença administrativa. O cargo comissionado inclui nomeação, exoneração e exames admissionais e demissionais. A função gratificada, por sua vez, é uma verba adicionada ao vencimento do servidor efetivo que assume coordenações, direções e chefias. Não há, portanto, novos processos de contratação nem exames. Para ficar claro aos nossos ouvintes, usamos os termos nomeação e exoneração para cargo comissionado e designação e dispensa para as funções gratificadas. Leonardo, você já disse isso, mas eu gostaria de reforçar, porque estamos acostumados a concursos e processos seletivos para exercício profissional na universidade. Qualquer pessoa mesmo pode exercer cargo comissionado? Ângelo, para os cargos comissionados, diferentemente dos trabalhadores concursados, não há obrigação de processo seletivo e, via de regra, está baseado numa avaliação subjetiva da autoridade nomeadora quanto às qualificações necessárias para aquele trabalho. Os cargos comissionados se dão por relações de confiança e, por isso, os profissionais podem ser nomeados ou exonerados a qualquer momento. Mas a sua pergunta nos traz um ponto importante. Com a Lei Nacional 10.155 de 2023, pessoas condenadas por crimes de injúria racial, étnica, religiosa, de cor ou procedência não podem assumir nem cargos comissionados, nem funções gratificadas até que tenham cumprido integralmente as suas penas. Em todo processo de nomeação, designação ou substituição, é preciso que o profissional assine uma declaração de conformidade com essa lei, atestando que não responde mais ou nunca respondeu por tais crimes. Processos em trâmite não impedem assumir o cargo ou a função, mas uma vez a condenação transitada em julgado, só pode haver nomeação ou designação após o cumprimento total da pena. Leonardo, na prática, em termos financeiros e de direitos, o que diferencia ou não os servidores comissionados dos estatutários? Ângelo, além de poderem ser nomeados ou exonerados a qualquer momento, os servidores comissionados, por estarem submetidos ao Estatuto dos Servidores Públicos, também não têm direito ao FGTS nem auxílio-desemprego. Há apenas o recolhimento normal da contribuição previdenciária.
Perfeitamente, Leonardo. Os cargos comissionados e as funções gratificadas são posições de confiança e por isso acredito que não pode haver vacância. Mas os servidores podem adoecer ou precisar se ausentar. Como funciona nesses casos? Claro, Ângelo, ninguém está isento de enfermidades ou uma necessidade de substituição. Isso pode ocorrer e está previsto tanto para os cargos comissionados como para as funções gratificadas. O mais importante é que seja cumprida a Lei 10.115 de 2023, que já referi, aquela que impede que pessoas condenadas por injúria assumam essas posições de confiança sem que tenham cumprido integralmente as suas penas. Por isso, temos 2 tipos de substituição. Para substituições agendadas em caso de férias, licenças ou afastamento previstos, é preciso que o substituto assine e entregue a declaração de conformidade com a lei. Para substituições eventuais, de um dia, por exemplo, o substituto deve assinar o termo uma vez e o substituído deve anexá-lo junto à solicitação de afastamento. Nas próximas vezes em que ocorrer a mesma substituição, já haverá uma portaria aberta com o nome daquele eventual substituto e o processo de assinatura de termo não precisará se repetir. Falando em solicitação, Leonardo, como se dão administrativamente as nomeações ou designações e as exonerações ou dispensas? Então, Ângelo, tanto para cargos comissionados como para funções gratificadas, é necessário que a direção da unidade abra o processo via SEI, Sistema Eletrônico de Informação do Estado, e também da UERJ, e encaminhe correspondência interna diretamente à seção de designação de nomeação, a SECDEM. Isso vale tanto para a nomeação quanto para a exoneração, seja a pedido da instituição ou do profissional. É sempre a unidade que deverá encaminhar via SEI o processo quer de nomeação, quer de exoneração, à Superintendência de Gestão de Pessoas, a SGP. Então, nos casos de exoneração, providenciará a abertura de processo de encerramento de folha e fará o levantamento dos valores devidos. Vale lembrar que no caso de servidores do Estado cedidos ao UERJ para cargos comissionados, dispensam-se os exames admissionais e demissionais. Leonardo, já que você citou a seção de servidores, como funciona, por exemplo, se o diretor de uma unidade quiser oferecer um cargo comissionado ou uma função gratificada a um servidor de outra unidade? Nesse caso, Ângelo, é um pouco diferente, pois não se trata de seção do servidor. É um caso de mobilidade funcional. O servidor precisaria mudar de lotação para exercer o cargo comissionado ou função gratificada em uma nova unidade. No caso docente, muda-se de localização, como, por exemplo, pró-reitores, que sejam professores de unidades externas e que, pelo cargo comissionado, passam a atuar no Maracanã. Após a exoneração do cargo, retornam à sua localização de origem. Certo, Leonardo. A gente fala bastante de lotação e localização no episódio do Direito e Companhia sobre mobilidade funcional, o primeiro desta temporada, e eu convido todos a ouvirem. Como já falamos bastante sobre os cargos comissionados e as funções gratificadas, acho interessante tratarmos um pouco de como funciona a seção de servidores. É quando um servidor da UERJ passa a atuar em outro órgão do Estado ou da Federação, certo? Isso, Ângelo. Toda seção de servidor, seja o UERJ quem cede ou quem recebe, precisa passar por decisão da reitoria e só pode ser colocada em exercício a partir de publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, até que este registro aconteça, o servidor deve permanecer trabalhando em seu órgão de origem. Em caso de retorno antecipado, por qualquer razão que seja, a unidade de origem do servidor fica responsável por formalizar, via comunicação interna, o seu retorno às atividades na UERJ. Leonardo, uma dúvida me ocorre nesse momento. Como fica o registro de frequência desse servidor cedido? Olha, Ângelo, antes de responder, quero lembrar ao público do Direito e Companhia que temos um episódio inteiro sobre férias e frequência. Fica aqui também o meu convite. Mas vamos lá. A frequência deve ser sempre registrada pelo órgão em que o servidor estiver atuando. O servidor da UERJ cedido à Secretaria Estadual de Educação, por exemplo, vai ter sua frequência registrada pela SEDUC, enquanto estiver trabalhando lá. Retornando à UERJ, caberá à sua unidade de origem assumir o registro de suas presenças e ausências. E quanto aos benefícios, Leonardo? Diante de um retorno para as suas unidades de origem, os benefícios do servidor são retomados automaticamente? Ângelo, nesse caso, somente o auxílio alimentação a contar da data de retorno às atividades. Os demais auxílios, inclusive vale transporte, precisarão ser requeridos novamente pelo servidor junto à Coordenadoria de Atendimento da SGP, na sala T117 ou por e-mail. O valor pago começa a contar da data do protocolo do pedido.
Excelente, Leonardo! Assim finalizamos mais uma temporada esclarecendo dúvidas a respeito de direitos e deveres dos servidores da UERJ. Eu que agradeço, Ângelo, pela oportunidade maravilhosa de fazer parte desse programa. Imagina, sua presença aqui é incrível e imprescindível. A você que nos ouviu até aqui, agradeço a parceria da sua audiência. Até o próximo episódio do Direito e Companhia.